Essa não é uma palestra sobre Python, né? Um dia, quem sabe, eu vou dar uma palestra de Python na PyCon, né? Esse é o meu grande sonho. Eu vou falar sobre propriedade intelectual. E eu queria começar com um vídeo que a gente vai tentar rodar aqui. Aperta Enter e coloca o microfone em algum lugar. €60,000 million are wasted on research and development of products and technologies that are already protected by patent law. That's the combined GDP of Croatia and Albania. The combined yearly revenues of Microsoft and Apple, or the equivalent of 50 large high-tech hospitals. What a waste of money. 4 million patents are in force worldwide. 800,000 inventions are registered every year. In Europe, there were 178,000 patent applications in 2002. The volume of patent data is overwhelming. It's a maze. Some stories in the field of intellectual property are thrillers. Some even say there is a war going on. The IP war. In the year 2005, the European Parliament votes against software patents. In the same year, Apple makes $250 million with its MP3 player iPod, based on a technology invented by the German Fraunhofer Institute. Patent holders of MP3 are Thomson and the Fraunhofer Institute. But Audio MPEG and its parent company Siswell announced that it has filed suit against Thomson and Fraunhofer for the invalidity of these patents. In the same year, Apple files a patent for the user interface of the iPod. But Apple's competitor Microsoft has already patented this technology. In the same year, the US Patent Office confirms the legacy of Aeola's patent on Microsoft browser plugins. This could change the web as we know it forever. Yes, there is a war going on, and the battlefield is intellectual property. When did this all begin? The first patent law was a Venetian statute of 1474. England followed the statute of monopolies in 1623. Prior to this time, the Crown would issue letters patent providing any person with a monopoly to produce particular goods or provide particular services. The first of them, granted by Henry VI in 1449 to a Flemish man, was a 20-year monopoly on the manufacture of stained glass. This became increasingly open to abuse, as the Crown granted patents in respect of all sorts of known goods, even salt, for example. After public outcry, James I was forced to revoke all existing monopolies and declare that they were only to be used for projects of new invention. The US Patent Commission was created in 1790. A country without a patent office and good patent laws is just a crab and can't travel anyways but sideways and backwards, said Mark Twain. One of the first members of the US Patent Commission was Secretary of State Thomas Jefferson. Koikyo Takahashi, first president of the Japanese Patent Office, said, "We looked about us to see which nations are the greatest, so that we can be like them. We said, what is it that makes the United States such a great nation? And we investigated and found that it was patents. And so we will have patents." Established by the Convention on the Grant of European Patents, EPC, signed in Munich in 1973, the EPO is the outcome of the European countries' collective political determination to establish a uniform patent system in Europe. Patent data is public. Current search tools are inconvenient and inadequate to the needs of professionals. The few dominant players on the market struggle to maintain their services under the workload. Nowadays, researchers need integrated views of correlated information, corporate affiliations, scientific information, prior art documents, news on intellectual property, and more. This function is not offered by any competitor to this day. Matrix
intelectual, da criação, da imaginação, do marketing e de todas essas coisas, do que, como é possível, faltar só 10 minutos, do que na construção do bem em si. Existe um exemplo clássico da Boeing, que na década de 40 usava 100 engenheiros profissionais para 1.000 trabalhadores para montar um bombardeiro. E na década de 90 essa proporção era de 5.600, né, profissionais qualificados no trabalho para os mesmos 1.000 operadores. Então, cada vez mais o que você paga por um produto, a maior parte é custo de propriedade intelectual, né, de alguma maneira. Patente, marca, invenção, marketing, criação, arte. Né? E vamos tentar ser muito rápido. A propriedade intelectual se divide em dois grandes grupos, a propriedade industrial e o direito de autor e conexos. A propriedade industrial, para ficar simples, é onde estão as marcas e as patentes, tem mais coisa. O direito autoral está ligado às criações do espírito, às criações da propriedade do intelecto humano que tem um efeito estético ou artístico. Alguma coisa que tenha aplicação industrial ou comercial, uma patente, uma invenção, uma marca, é propriedade industrial. Alguma coisa que seja arte é direito autoral. Mas você pode ver que as duas são criações imateriais, coisas da cabeça do homem. Né? E as duas são propriedades. Curiosamente, o software está incluído na segunda. Né? A gente pudesse... o Bruce Eckel falou aqui de engenharia ou arte. Né? Parece que, por algum motivo, ele está aqui. E comparado às obras literárias. Talvez ninguém compra um software porque ele é bem escrito. Eu sei, eu estou falando para desenvolvedores, então eu sei, vocês têm que dar um desconto porque eu estou dizendo. Né? Mas você compra o software pelo que ele faz, pelo efeito técnico. Então tem gente que defende que ele deveria ser protegido por patente. Resumindo, é isso aqui. O direito de autor se divide em autorais conexos e sui generis. Né? Os conexos dizem respeito a... Eu vou pular isso aqui. Ele tem duas escolas, uma inglesa e uma continental, ou francesa. O Brasil segue a escola francesa. Na escola inglesa, que não tem direito de autor, é copyright, é o direito de cópia. É muito mais... Nasceu na Inglaterra, isso com o Estatuto de Anne, na verdade, para proteger os editores de livros. Né? Então, na verdade, ele protege quem faz as cópias, não quem escreve. Né? Já a escola francesa ela é mais antropocêntrica, voltada para o direito da pessoa. Enfim, existe um autor, e sem o autor não existe obra, e sem obra não existe todo esse bilionário comércio mundial. Recentemente teve a greve dos roteiristas de Hollywood e a gente lembra o que aconteceu. E o direito de autor tem duas naturezas, os direitos morais e os patrimoniais. Os morais são... Isso começou a ficar importante, quem escreve software. Os morais, eles são inalienáveis e irrenunciáveis, inegociáveis, imprescritíveis, eles não têm duração no tempo. Os patrimoniais, eles são temporários, alienáveis e negociáveis. Então, o mecanismo de proteção à propriedade intelectual ele não é um fim em si mesmo. Ele foi concebido para quê? Você protege a criação artística ou técnica para que enfim, quem a produziu se beneficie por algum tempo daquele produto e dessa maneira você estimula a que as pessoas criem mais. É claro que essa ideia está cada dia mais em xeque. Mas, enfim, a ideia é essa. E é uma contrapartida. A patente dura 20 anos, por exemplo. E o direito de autor dura cada dia mais. Né? Mas, enfim, eu te dou, o Estado, a sociedade, te dá esse monopólio sobre aquela sua criação, mas no final do tempo, em troca, você devolve-se como domínio público. E no caso da patente, uma coisa que é importante é que o que você escreve sobre de patente é publicado. Independente da patente ser concedida ou não, aquilo se torna público. Então, se torna o vídeo começa, não sei se deu para perceber, que existe uma montanha de informação gigantesca no mundo, inclusive no INPI do Brasil, que é um repositório de informação colossal, sobre invenção. Coisas que estão em domínio público, coisas que você não precisava mais quebrar a cabeça para inventar, porque já está lá a solução, bastava você pesquisar. Coisa que você está gastando bilhões para desenvolver e está protegido por patente. Quer dizer, quando você chegar lá na frente, você vai descobrir, né? Então, é isso que fala no início. Né? O fato da patente, do pedido de patente se tornar um documento público, cria um repositório de informação que tem a sua função de impulsionar a inovação também.
Os direitos morais pela lei de direito de autor, meu Deus, eu vou ter que correr muito. Duas leis protegem o software no Brasil. A lei de direito autoral, porque software é direito autoral, e a lei de software, que é uma lei específica para software. Mas o que a lei de software diz é que, onde a lei é omissa e se aplique a lei de direito de autor, aplique-se a lei de direito de autor. Esses são os direitos morais do autor pela lei de direito de autor. Lembra, são os inalienáveis, irrenunciáveis, intransferíveis, né? Ou seja, você criou, você tem esses direitos. Outra coisa, que a gente vai ver mais para frente, se não der tempo, a gente vai ver agora. Não é uma filosofia do Instituto do Direito Autoral que você não tenha você não tem burocracia para exercer. Você criou, você está protegido pelo direito autoral. Você não tem que registrar, não é obrigado a fazer nada. A patente é diferente, claro. Alguém tem que te conceder a patente, né? Enfim, você pode reivindicar a autoria, ter o nome indicado como autor, conservar a obra inédita, modificar, retirar de circulação, ter acesso a exemplar único de obra rara. Quando escrever a lei de direito, a lei de software, sobrou isso aqui, né? Quando eu pensar, porque tem certas coisas realmente que não se aplicam ao autor de software. Se você imagina, né, você contrata as pessoas para desenvolver software, aí o cara ele resolve dizer que tem o direito de manter a obra inédita, né? Enfim, sobraram essas duas: reivindicar a autoria e defender a integridade da obra e opor-se a modificações que denigram a sua honra. Isso, a gente tem um caso lá para... O que significa isso? Alguém ligou lá para a gente e disse que tinha criado uma jukebox, né? E para tocar música evangélica. Aí descobriu a jukebox sendo usada num bordel. Bom, eu acho que ele tem um caso aqui, mas se ele vai ganhar ou não vai é problema da justiça, mas é para dar ideia do que isso significa. O outro lado, os direitos patrimoniais são esse aí. Mas, vou deixar logo claro que como é que a gente entende que isso funciona? Porque tem relações de contrato e trabalho aí que mudam isso. Quando uma obra é criada, e aí se inclui o software, no momento que ela é criada, ela é do autor. No instante da criação, no tempo zero da criação, ela é do autor. E o autor detém todos os direitos de autor sobre aquela obra. E todos os direitos é muita coisa. Usa-se dizer que o direito de autor é um grande não. A gente sabe disso, né? Não pode, não pode, não pode, não pode. Tudo que você quiser fazer com a obra, você precisa da autorização expressa do detentor dos direitos autorais. E esse detentor dos direitos autorais, no nascimento, é o autor. Só que, então, por exemplo, utilizar, reproduzir, comercializar, alugar, autorizar a modificação, e a lei diz ali, qualquer outro método de exploração existente ou que venha a ser inventado, né? Poucas coisas são mais leoninas que o direito autoral. Ou seja, resumindo, o direito moral é aquela coisa bonita e o patrimonial é o que interessa. Mas o que é software? Então, deixa eu completar essa ideia, porque isso é importante no nosso contexto. Quando você é contratado para desenvolver software e o contrato é omisso, o que a lei diz? Isso está escrito mais para frente, mas eu vou aproveitar o gancho para falar logo, senão a gente periga não chegar lá. A lei diz que quando o contrato é omisso, o detentor dos direitos patrimoniais é o contratante. Seja você empregado, seja um contrato de prestação de serviço, né? Eu não sei se... propriedade intelectual é tão importante que, lembra da palestra do Lime, a parte da lei, que você tem que se preocupar com a lei? Ele citou 3 pontos. Qual era? De quem é o código? Propriedade intelectual. Licença e marcas. Você vai na sua empresa fazer as coisas lá, não cutucar a marca dos outros, né? De quem o código é fundamental. E ele deu o exemplo, né? Que o kernel do Linux é GPL e ninguém vai poder mudar, porque quem escreveu lá meia dúzia ou 3 ou a metade do código não cedeu, não escreveu em algum lugar dizendo alguém pode fazer uso dessa propriedade intelectual. Já o caso da Plone Foundation, ele disse, né, que desenvolvedores cedem o código, né? Então a Plone Foundation detém, a Plone Foundation pode mudar a licença, por exemplo, né? Isso é importante. De quem é o código? Porque ele tem dono. E isso é uma coisa importante de dizer. É claro que isso pode ser chover no molhado para uma plateia como essa, mas software livre não é software grátis, não é domínio público, não é comunismo, não é o fim da propriedade intelectual, muito pelo contrário. Se baseia, fundamenta, alguém é dono daquilo e usou o seu direito para tornar livre. A lei define software desse jeito, essa é a lei de software, né,
o resumo é que é um conjunto organizado de instruções numa linguagem para fazer um suporte físico funcionar. Essas expressões estão destacadas por um bom motivo, que, com sorte, a gente vai ver. O que eu falei está resumido aqui. A própria lei de propriedade industrial, a lei de patentes e outras coisas, marcas, né, ela exclui software de patenteabilidade. Está lá no artigo 10, inciso 5º, programa de computador em si. As leis internacionais têm o SSUT também, e esse é todo o problema da discussão, é o que é um programa de computador em si. Né? E a lei de software diz que o regime de proteção à propriedade intelectual do programa de computador é o da obra literária, que para a obra literária, pela legislação de direito autoral conexo no país. Né? Ou seja, a lei de software, mais o que se aplicar da lei de direito de autor, que não está aí. Enfim, mas a lei de patente exclui completamente. Como exclui? Isso é importante. Você não registra uma ideia, você não registra um algoritmo, você não registra uma fórmula matemática, uma tese. Abstrações puras não são consideradas patenteáveis. Aquilo tem que ter aplicação industrial. Né? Isso é muito, porque as pessoas, é muito comum a gente receber telefonema assim, eu tenho uma ideia para um site, e é um negócio revolucionário que eu nunca vi em lugar nenhum. Pois é, você faz favor, você implementa e protege como você puder. Não adianta você ir no INPI e pedir a patente, isso é uma anedota lá, pedir a patente para um patinete para ir à Lua, se você não mostrar como é que faz. Né? Se o técnico olhar e dizer, isso é factível, ele pode te dar a patente. Mas ideias não são protegidas. Isso é uma regra de ouro. Ideias não são protegidas. Eu tinha uma ideia para um filme sensacional, escreve-se de alguma maneira. Né? Resumindo, o direito autoral. Então, o que o direito autoral protege? Vamos lá, direto para fazer o contraste entre proteção patentária e direito autoral. A patente, ela protege o que ela protegeria no caso do software, e existe sim casos de patente de invenção envolvendo software. Não se dá patente para software, vocês viram ali em si. Mas tem uma patente de invenção envolvendo software, pode ser concedida. O que a patente protege é o que a coisa faz. Por isso, no vídeo ali a gente viu, a Amazon pediu patente para o OneClick, que inviabilizaria todo mundo de usar um carrinho de compras. Enfim, você imagina se patente fosse aplicada nesse nível para software. Né? Um dos motivos porque os defensores da proteção do direito autoral, que também não é a melhor, mas talvez seja menos pior que a de patente para software, é que a patente pode causar muita confusão em software e pode, a patente foi criada para estimular a inovação. E ela em software ela pode ser um tiro no pé, ela pode inibir a inovação. Novamente, a inovação nasce em empresas pequenas, né? E disse que, por exemplo, se você tiver na sua startup lá criando alguma maluquice sensacional que vai revolucionar o mundo, você precisaria, nos Estados Unidos, por exemplo, consultar uma empresa especializada, um escritório de direito especializado em propriedade intelectual, para dizer se você está ou não violando a patente de alguém. E isso ia te começar custando $40 mil. Né? Você ia ter que bater na porta do escritório lá com $40 mil no bolso. Você imagina o que isso significa em termos de inovação. Fora que é muito difícil você a gente sabe disso, né? Eu estou falando para a gente, é muito difícil você, essa linha aqui, infringe, é muito complicado. Como é que você catalogaria tudo isso e compararia tudo isso para ver quem é o dono de quem, né? Quem é o dono de quê? Aí vale aquelas 3 letrinhas, né? O fear, certainty e doubt. É o que a turma faz aquele, promete que vai processar todo mundo. Porque, quem falou? Foi o Lime que falou isso aqui, né? Que você tem coisa no seu código que é minha e nunca diz o que é, né? Novamente, patente é um negócio tão complicado que funciona assim. Teve esse acordo Novel, Microsoft, né? Enfim, funciona assim. Eu chego com a minha pilha de patente, boto na mesa, ela é desse tamanho. Aí o outro lado chega com a pilha de patente dele, ela tem outro tamanho. Claro que ninguém é maluco, especialmente advogado, de ler aquilo tudo para saber quem tem o quê. Então, os caras botam na balança, você vê qual é a pilha mais pesada, $100 milhões para cá, $100 milhões, a gente faz um acordo de um não processar o outro e estamos felizes. Ou seja, o sistema que foi criado para incentivar a inovação está se tornando, de certa maneira, um empecilho. Né? O direito autoral, o que ele protege? Ele protege a expressão do que você fez, não o que você faz. Né? Isso é que permite softwares diferentes coexistirem. Não existe a patente do processador de texto, senão não existiria o OpenOffice, ou o WordPerfect, ou etc.
não existe, ou o Word, né? A gente sabe que a Microsoft não criou coisa, enfim. Aliás, a Microsoft é uma grande beneficiada pelo direito autoral, né? O direito autoral é leonino. A gente vai ver que a proteção do direito autoral no Brasil se estende por 50 anos. Você imagina 50 anos de proteção para software, né? Então, o que vai ser protegido é a maneira como você escreveu. Ninguém pode copiar a maneira como você escreveu, não o que a coisa faz. Você pode achar o software... É o que a gente explica para a turma lá normalmente. Mas alguém vai copiar, alguém vai fazer igual? Vai. Se vir seu software rodando e achar legal, e for para casa e escrever um... Esse é o conceito de original para o direito de autor. É original para quem criou, é uma criação original, né? Não é uma cópia. Original não quer dizer nem bom, nem ruim, e nem diferente. É original porque foi você que criou, né? Então, se fizer isso, é legal, os softwares vão coexistir. O que não pode haver é Ctrl+C, Ctrl+V no código. Aí isso é roubo de propriedade intelectual, né? E todo mundo tem isso no sangue. Todo mundo que rabiscou um poema ou rabiscou uma caricatura tem essa... Pô, isso é meu, né? Aí se o cara do lado aparece, olha o que eu fiz. Você fica meio... né? A propriedade intelectual é isso, né? Isso é meu, né? Eu fiz isso. A concessão do direito, eu já falei, nasce com a criação. O registro é facultativo. A validade do direito no caso de software é 50 anos. No caso de direito de autor é 70 anos, além da morte do autor. E cada vez mais. Eu já falei disso aqui. É aquela parte do contrato, né? Se você está sob contrato, a propriedade intelectual é de quem te contratou. Existe uma inovação na lei de inovação que reserva pelo menos 5% para o pesquisador, né? Já é um pequeno avanço, né? A lei já diz que pelo menos 5% é do... Então ela não é omissa, quer dizer, se não fala nada é tudo do contratante. Não, se não fala nada, o pesquisador tem 5%. A lei diz que não constitui ofensa ao direito de autor reprodução em um só exemplar, né, de cópia adquirida de forma legítima. Isso é engraçado, né? Está sublinhado porque tem uma piada aqui, que não dá tempo para contar. Mas a piada é, se você for lá comprar o CD do Windows, né, e for um cara muito paranoico, e não se você tiver com uma cópia de segurança e resolver fazer duas, você é um criminoso, né? Citação parcial para fim didático, ocorrência de semelhança porque não tem outro jeito de fazer, ou aquilo é uma normativa técnica, ou aquilo, enfim, se não tem outro jeito de fazer, não tem problema. E integração, tem gente que entende que aqui existe uma permissão implícita para engenharia reversa, né? Se você precisa, para fazer o seu funcionar, futucar o do cara, tem gente que entende que isso aqui abre essa brecha, é um direito seu. Comparando o direito de autor e patente. A patente tem esses pré-requisitos aqui. Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva. Tem que ser novo, tem que não ser óbvio, tem que estar bem descrito e tem que ter aplicação industrial. Ali eu já falei, parte literal, registro facultativo, devolve obrigatório, a diferença de validade de direitos, a abrangência, o acordo de TRIPS. A Convenção de Berna é a convenção que estabelece todas as regras do direito de autor, ela é de 1876, de última revisão em 71. O Acordo TRIPS, de 94, foi o que criou essa guerra da propriedade intelectual, que a gente sabe que os maiores detentores de propriedade intelectual no mundo são os países ricos, tanto industrial quanto de... os Estados Unidos não dominou o mundo com arma, ele dominou o mundo com Mickey Mouse, rock and roll, Hollywood, né? Isso, aliás, isso é uma forma muito mais efetiva de dominação. Imagina, tenta fazer a conta de quanto valem esses ativos, né? Os filmes de Hollywood, as músicas, enfim. E é claro que eles têm todo interesse, e TRIPS, esse acordo ele instituiu a OMC, né? E ele trouxe a propriedade intelectual para o centro da guerra, para o centro do comércio internacional, né? A Convenção de Berna era um acordo de cavalheiros. Os Estados-membros devem implementar... O que TRIPS fez foi, tem padrão mínimo, tem enforcement, tem resolução de disputas, tem meio de, se o seu país assinou o tratado e não implementar, eu vou botar sanção comercial contra você, eu vou levar lá na board lá para resolver a disputa. E o que TRIPS faz é basicamente ratificar Berna, né? Para software vale o que a Convenção de Berna diz. O todo é um tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual.
A legislação nacional é a lei de software e a lei de direito de autor, complementada pelo decreto que dá competência do INPI de registrar, e por essa resolução que a gente quer ver morta, que é a resolução que estabelece os procedimentos para o registro. Não vou, todo mundo sabe aqui o que é software livre? No que ele está fundamentado? Software livre está fundamentado no direito de autor. Porque, como a gente viu, se o autor pode tudo, ele pode o tudo, ele pode o menos. Então, se ele pode negar tudo, ele pode autorizar tudo. Eu posso botar minha obra em domínio público. Ou eu posso diminuir, não vai ter pergunta. Ou eu posso estabelecer como você pode usar a obra que eu criei. E essa é a grande ideia por trás da licença de software livre, né? A Free Software Foundation define lá as 4 liberdades para o software. A GPL introduz a ideia do copyleft, né, a coisa viral. Se você usar e distribuir, você tem que usar a mesma licença, né? Mas a grande ideia é meu, eu sou o autor. E eu determinei que essas são as regras para você usar. Isso é um contrato. Da mesma maneira que a EULA lá da Microsoft, que ninguém dá menor, né, é um contrato, a licença de software é um contrato. Então, se você está usando, você concordou com o contrato. E se você, por exemplo, a GPL, você pega e não distribui pela mesma licença, o que você está fazendo? Você está violando o direito de autor, o que é um crime gravíssimo. Poucas coisas são mais leoninas que o direito de autor. Pode falar. Bom, de fato, não. Repete a pergunta no microfone. Porque a EULA feriria direitos do consumidor, né? Mas onde isso? No Brasil? Então, a pergunta era assim. Eu ouvi por parte de um colega que entendia alguma coisa de direito, só que era estudante de primeiro ano, né? Enfim, ele disse que a EULA do Microsoft Windows, ela seria ilegal porque ela feriria o Estatuto de Defesa do Consumidor aqui do Brasil. Eu não sei, mas eu já li opiniões absurdas também sobre software livre e software proprietário. Tem muita gente que acha que não tem lei, e a gente viu que tem. E a lei é mais ou menos suficiente para todos os casos, boa ou ruim. Mas realmente eu não sei te responder. Esses são, agora terminando, esses são os nossos clientes. Quase todo mundo registra software com a gente. Eu fiz questão de botar aqui, porque o Invesalho está lá, né, e a maioria dos que estão no portal do software público estão registrados. O Mazzoni, né, o presidente do CEPA, ele gosta de dizer que tem dono sim, e que eles vão correr atrás do direito e da registro, e está certo. Né, é isso que a gente tem que se preocupar. As maiores empresas de software lá depositam com a gente, né, são nossos clientes. Por que registrar? Participação em licitação. Como registrar, isso aqui é o que a gente não vai falar. Acabou. Aqui está a parte horrível da coisa. O registro é profundamente burocrático. Como é que você faz para registrar? Eu tenho um programa que eu quero registrar. O que você tem que fazer? Você tem que imprimir o código-fonte. Você tem que pagar. Você tem que baixar os formulários do site e imprimir. Você tem que preencher os formulários. Você tem que separar o seu código-fonte de 7 em 7 folhinhas para colocar nesses envelopes aqui, porque eles vão ser perfurados, né, e devolvidos à segunda via para você. É um negócio fantástico, né? Eu acho que às vezes a gente recebe volumes enormes de envelopes. Assim, e eu carrego assim, isso aqui é um software, né? Bom, a gente está lutando para melhorar isso, pelo menos com o depósito em CD, né? E tem uma resolução tampão aí que não sai, mas a gente tomara que saia breve. Tem gente esperando, porque tem gente que tem 100 mil páginas para depositar. Vai botar ali. Meu Deus. É isso. E uma coisa importante, o criador do programa é sempre uma pessoa física, um inventor é sempre uma pessoa física, pessoa jurídica não é autor, não é inventor. E se o titular é diferente do autor, volta àquilo que eu estava falando, você tem que colocar lá o documento que mostra como é que aquele direito que nasceu do autor foi parar no titular. O contrato de trabalho, o contrato de prestação de serviço, um documento de cessão, né? Se alguém tiver pergunta, me encontra lá fora que eu bato. Os nossos números são vergonhosos, isso é um dos motivos dessa palestra, né? Aquilo ali não está em milhar, o número dos INPI são 100 mil marcas por 20 mil patentes por ano, aquilo ali são 700 pedidos mesmo por ano, 700 softwares são pedidos para registro por ano. Tem alguma coisa errada?
A gente sabe que boa parte é nosso, o erro, a gente está tentando consertar, mas o Brasil talvez seja o 15º maior produtor de software do mundo. Tem alguma coisa errada com aquele número ali, essa é uma das razões dessa palestra. Acabei. Eu queria fazer só uma consideração rápida sobre, atrelado ao que o rapaz falou aqui, o colega. Ele perguntou sobre a questão da EULA da Microsoft e a legalidade disso aí, né? Eu faço parte de uma associação, a AUSLA, Associação de Usuários de Software Livre e Aberto, no norte do Brasil, e uma coisa que a gente tem feito muito é atuar com a comunidade lá, desenvolvedora de software, mas principalmente fazendo uma ponte entre o pessoal da área de direito, especialistas em propriedade intelectual. E a gente chegou a uma conclusão assim muito rápida, vou colocar muito rapidamente e simples aqui, que existe uma enorme inconsistência na legislação, no arcabouço jurídico que regulamenta a questão da propriedade intelectual aplicada a software no Brasil. E aí eu gostaria de ressaltar aqui o seguinte, por um lado, a EULA pode realmente ferir o direito do consumidor, mas a legislação ela fecha os olhos para isso. Por quê? Porque ela está em conformidade com 4 características que os contratos de software no Brasil podem ter. E assim, quais são as inconsistências fundamentais? Primeiro é o seguinte, a questão de citação, você falou aqui, não existe na lei claramente qual o tamanho da citação. Então a USP utiliza uma abordagem, outras organizações utilizam outra, etc. A questão do direito moral e do direito patrimonial, isso está muito claro, isso está muito bem estabelecido e regulamenta bem a coisa. Mas existe um problema. Você falou aqui, por exemplo, da questão de que você pode patentear invenções relacionadas a software. Ao mesmo tempo, a lei de software é explícita que qualquer logiciário como software, como você mesmo colocou, a lei de patentes. A lei de patentes. A lei de software é explícita, informando que você não pode patentear software no Brasil. No entanto, é a lei de patente que diz isso. Não, ok, mas a lei de software também fala isso aí. Ela diz que ela remete à questão do direito autoral porque faz a comparação com a obra literária. E a lei de patente diz que você também, claramente, que você não pode patentear. Mas, ao mesmo tempo, se concede patentes desses inventos, ou seja, é um grande cinismo, né? Seria muito mais produtivo, construtivo, edificante para o país, para que ele pudesse concorrer em nível de igualdade com países evoluídos, que se definisse claramente como é que funciona essa coisa, e não deixar dessa maneira. Então, isso é só uma consideração que eu queria fazer. Sim, isso seria importante para todo mundo. Inclusive, é muito importante a gente saber jogar o jogo também, né? A gente não ser ingênuo. Se existe um mecanismo de proteger invenções envolvendo software, e adivinha quem mais deposita pedindo a proteção no Brasil? Estrangeiro. Então, hoje a gente aprende a jogar o jogo e aprende a pedir também, ou a gente luta para mudar a regra, só que isso é internacional, né? Exatamente. A minha chefe que veio de patente, ela costuma dizer isso, né? Porque o pessoal, especialmente pesquisador, cientista, torce o nariz para a patente. Mas vem cá, protege primeiro, garante a propriedade da coisa, depois você faz o que você quiser com ela. Senão, amanhã, neguinho está usando aqui, está usando ali, está usando, e você, né? Dizendo que é dele. Usam o sistema. Sabem tudo. Obrigado pela sua participação. A ideia é fomentar. A propriedade intelectual é um tema central, crucial, importantíssimo. As pessoas têm que discutir isso. Valeu, obrigado.